Nós temos aproximadamente, infelizmente, nós temos causas de desistências no Evangelho. Uma das causas são aproximadamente umas 7, vamos dizer umas 7. Provavelmente, se nós formos desenrolar, nós achamos mais causas. Mas essas 7 causas existem. A primeira causa para mim é Satanás. A Bíblia chega a dizer que Satanás anda ao derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Não é assim? A própria palavra diz. Então, ele é o mentor. Eu não defendo o diabo. Há pessoas que falam, mas nem tudo é o diabo. Eu não defendo ele. Tá, irmãos? Eu não defendo Satanás, não. Eu acredito que ele está em todas as derrotas da humanidade, Satanás está presente. A primeira derrota foi quando o homem pecou, Adão e Eva pecou. Quem estava lá? Satanás. Então, ele já é o mentor de toda a derrota da humanidade. A segunda coisa que eu acredito que também faz com que a pessoa desista do Evangelho é a dúvida. A Bíblia chega a dizer, em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, sem fé é impossível agradar, no verso 6, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Muitos não acreditam que Deus existe, tem dúvidas, e a dúvida destrói a fé. A dúvida destrói a tua comunhão com Deus. A dúvida te afasta de Deus. Não tem como Deus operar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a terceira coisa, meus irmãos, para mim a terceira coisa, essa foi a segunda, a dúvida. A terceira coisa que eu acredito que faz uma pessoa desistir do Evangelho é o peso na consciência quando ele comete um pecado. Então ele acha que não tem mais perdão, ele acha que tudo acabou, que Deus nunca mais vai usá-lo, que Deus não vai manifestar mais a sua graça. A consciência fica pesada. Então ele acaba desistindo do Evangelho. Mas a Bíblia fala, se pecardes, temos um advogado que julgará a causa. Deus é justo juiz, Deus sabe quando o homem se arrependeu. Aquela mulher que pecou, que todos queriam apedrejá-la, o que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Simplesmente isso, vai e não peques mais. Então está perdoado, não peques mais, se humilha, ore e busque, Deus te perdoará. Então não precisa desistir do Evangelho, volta para Jesus. Com Jesus você passou essa luta, imagina sem Jesus, o diabo entra na sua vida, pode te matar. Quantas pessoas até se suicidaram, porque abandonaram o verdadeiro Evangelho. Louvado seja Deus, né? Então, eu acredito também que a língua é uma das causas terríveis. A Bíblia chega a dizer, Tiago disse que a língua é como uma pequena fagulha, um pequeno incêndio, incendeia uma grande floresta. A fofoca, o disse-me-disse, as palavras pesadas, agressivas, pode fazer uma pessoa se afastar de Deus. Isso é muito sério, temos que tomar cuidado com a nossa língua. A Bíblia chega a dizer, não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, que necessitam de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Está vendo? Então nós não somos igual ao cavalo, nem como a mula. Temos que ter muito cuidado, para que as pessoas não venham desistir do Evangelho. Temos que ser pacífico, brando. Isso faz parte da inteligência de Deus. Isaías 11, verso 2, fala dos 7 Espíritos de Deus. Quais eles?
O primeiro é o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria e de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então o Espírito de inteligência está aí, para você saber usar as palavras, saber pregar, saber introduzir o concerto dentro da sua igreja. Também, irmãos, a falta de tempo é algo questionável também, que faz com que as pessoas desistam do Evangelho. Porque a pessoa sem tempo, ela não busca a Deus. Ela trabalha muito, então ela não busca a Deus. Então ela acaba desistindo do Evangelho. E isso vai ser algo muito tenebroso lá no futuro. O arrebatamento da igreja está perto. E você, por sua falta de tempo, você não caminha mais para a igreja, você não emprega força. Você sabia que Marcos 12:30 é algo incisivo, onde Deus determina, onde Deus faz com que seja colocado, introduzido o verdadeiro amor? Ele estabeleceu pelo seu Filho Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. 4 características do amor. 4 características de adorar a Deus, de saber adorar a Deus. Então, se você não tira o seu tempo para adorar, como pela misericórdia achamos aí, Salmo 119, verso 164, aonde você lá no seu trabalho, você pode fazer pelo menos 4 vezes ao dia, lá no seu trabalho. Quando você chega, você apresenta a Deus em oração. Quando for umas 10 horas, 11 horas da manhã, você torna a apresentar a Deus, entra lá no banheiro, onde for, num lugar, e você dobra o seu joelho e fala com Deus por 2 minutos, ou 3, ou 5, tanto que der. Quando for na hora do seu almoço também, antes, você entra lá no banheiro, num lugar reservado, dobra o seu joelho e fala. Lá para as 3 horas da tarde é a mesma coisa, você pode fazer. Na hora de sair também, você pode entrar no banheiro e fazer. Então, 7 vezes no dia, você pode completar o restante em casa. 7 vezes no dia, Salmo 119, verso 164. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Olha, 7 vezes. Se passar das vezes, de repente você esqueceu, fez 12 vezes, 10 vezes, não importa. Só sei que 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Fazendo cumprir lá no Novo Testamento, aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar, de falar com Deus. E, meus queridos, também eu acho, tenho certeza que os problemas familiares têm também influenciado muitos a abandonar o Evangelho. Muitos têm desistido do Evangelho com uma frequência incrível, uma quantidade abrangente, até alarmante, que deixa assustados, nós atônitos. Nós pregadores estamos atônitos com isso, porque muitos têm deixado o Evangelho por causa dos problemas familiares que têm enfrentado. Pessoas que não têm, e muitas das vezes estão ambos no Evangelho, e não tem amor entre si, casais que vivem em guerra, que não combinam, que adotam a tal de incompatibilidades, a incompatibilidade de gêneros, sendo que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, Deus ensina para que venhamos ter amor uns para com os outros. 1 João 4,20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Deus está registrando tudo. Então os problemas familiares, eu acredito que é a 6ª colocação. E também a má compreensão do Evangelho. A má compreensão do Evangelho, para mim, é algo terrível.
Eu acredito que tudo isso se engloba na má compreensão do Evangelho, mas eu deixei ela separada. Porque quando a pessoa não compreende bem o Evangelho, o significado da morte de Cristo, Filipenses 1:29 diz: a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer, mas também padecer por Ele. Muitas das vezes a pessoa pensa que está orando, que está buscando e que Deus está ouvindo. Mas lá em Isaías 59 diz o quê? Isaías 59. O que diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-lhe o seu rosto para que não vos ouça. Então muitas das vezes você está orando, Deus não está te ouvindo, porque a iniquidade, o pecado, a guerra familiar, as contendas, as inimizades, pessoas que ocupam o altar para jogar indireta para o irmão. Que profeta é você, que pregador é você, que membro é você, que servo de Deus é você para fazer isso. Então, meus irmãos, tudo isso é a má compreensão do Evangelho. É o último tópico, né, dentro dessas 7 que citei, né? Satanás, dúvida, pesos na consciência, a língua, falta de tempo, problemas familiares. Então, a má compreensão do Evangelho tem sido também uma grande causa de desistência no Evangelho. Infelizmente, temos que saber compreender o Evangelho. Romanos 8,35, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Paulo citou 7 coisas. Depois ele veio com mais 10 coisas ainda. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantas mulheres deixaram o Evangelho por causa dos seus maridos? Quantos homens abandonaram o Evangelho por causa de mulheres? Vários. Muitos desistiram de serem pregadores por causa de mulheres. Agora o juízo virá e Deus não terá ninguém por inocente. Essa é a realidade. E o que Deus quer é que todos venham se converter quando já é a última hora. Nos instantes finais, não é a última hora, mas é os últimos segundos. Instantes finais, aonde Cristo vem arrebatar a sua igreja. E Cristo vem arrebatar aquele povo que estiver preparado, como as 5 virgens prudentes e as loucas. As loucas não prepararam, não encheram, e eram virgens, significa a igreja pura. Porém não estavam preparadas, não estavam cheios. O que simboliza o azeite? A unção de Deus. Faltou unção nelas. As 5 prudentes tinham unção. Elas oravam, jejuavam. Muitas iam, quem sabe, para o monte, para as vigílias. Agora as loucas se acomodaram, não buscaram o Espírito Santo. Adote aí, meu irmão, Salmo 119, verso 164. Escolha 7 horários para você buscar a Deus, para você se santificar, que você vai ver a diferença. Como que Deus vai derramar unção na sua vida. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi uma explicação acerca das causas de desistência no Evangelho. Não desista do Evangelho. Ainda que você esteja passando por aflições. 1 Coríntios 4,11 mostra claro as aflições de Paulo. 1 Coríntios 4,11, o que Paulo falou? Até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente momento temos chegado até a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Paulo falou. Filipenses 4,11, Paulo também falou, muita gente se prende no 13, né? Mas não tem capacidade de voltar no 11 para ler. Vai lá para o 4,13, é muito fácil. Tudo posso naquele que me fortalece, é muito fácil. Mas volta no 11.
Volta a palavra no 11. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidades, porque aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. E em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a palavra que nós temos falado. Não venha me dizer que você estudou tanto, fez teologia e que não entende isso, porque Deus não está preocupado em vossos estudos, Deus está preocupado em que se guarde a sua palavra. Muitas pessoas que têm altos conhecimentos, elas não vivem a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina de Cristo, de jeito nenhum. Paulo, quando veio pregar, ele não veio com sabedoria humana. Veja lá 1 Coríntios 2:4 para você ver. Paulo dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Olha aí. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Veja só que interessante. Todavia falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes da fundação dos séculos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.